Esse é meu primeiro vídeo, espero que você entenda que pode ter algumas falhas ou não esteja tão profissional quanto eu gostaria ou que você gostaria que fosse, mas eu quero que você prenda nos detalhes e prenda principalmente no conteúdo desse vídeo. Esse vídeo eu resolvi fazer porque uma pessoa escreveu no meu site, me fez uma pergunta e falou por que ela conhece tudo, sabe tudo que precisa fazer, mas ela não consegue fazer. Então, baseando até nesse princípio, eu decidi fazer esse primeiro vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você é movido por hábito. Os seus hábitos são responsáveis pelo que você é hoje. Tá? 90% de todas as suas atitudes são movidas por um hábito que você tem. E como esse hábito foi criado? Graças às suas convicções do passado que criaram em você um padrão de comportamento. E esse padrão formou seus hábitos. Basicamente é isso na teoria. E eu criei uma ilustração porque nos meus treinamentos muitas pessoas às vezes ficam na dúvida. E para você entender por que muitas das vezes você fica travado e não consegue fazer uma coisa diferente, eu criei uma ilustração para isso. E analisa comigo. Você vai precisar de sair de um lado A para um lado B. Uma cidade A para uma cidade B. Só que você só vai ver um amontoado de terra, não existe marcação, não existe casa, não existe nada, é inabitado esse local. E eu te dou uma Range Rover e você tem que passar de um lado A para um lado B. E eu falo com você todos os dias, durante 30 dias você precisa fazer esse trajeto. A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse carro e vai olhar mais ou menos a terra e vai no local que você achar que é mais conveniente, que é mais fácil. Concorda comigo? Então você vai pegar esse carro, vai passar. Na hora de voltar, a probabilidade de você voltar nesse caminho é muito grande. Concorda comigo? Com certeza você vai passar por esse mesmo caminho. Por que você vai fazer isso? Porque já formou a trilha e você já conhece esse caminho. E nos outros dias, nos próximos 49 dias, a tendência é passar por esse mesmo caminho. Todos os dias você vai passar por esse caminho. E cada dia mais essa trilha vai ficar mais forte, mais visível. Consequentemente, o caminho vai se tornar um caminho fácil. Concorda comigo? Esse caminho fácil te coloca dentro de uma zona de conforto. Esse caminho fácil é o caminho que você ouviu dos seus pais, ouviu da sua escola, ouviu dos seus amigos de colégio, ouviu das novelas, ouviu dos noticiários, ouviu de uma série de fontes externas, que é o caminho correto. Esse caminho que te deixou dentro da zona de conforto. Esse caminho que faz a maioria das pessoas trabalharem por um salário. Eu não vou delongar, porque eu só vim falar de hábito. O hábito te move em 90% das suas atitudes são movidas por hábito. Então, quando você vai sair desse hábito, imagina, você está dentro desse caminho, está dentro de uma trilha. Essa trilha te deixa numa posição totalmente confortável. Por quê? Porque você já conhece, é fácil. Concorda comigo? Então, por que muitas das vezes as pessoas ficam travadas e não conseguem sair do lugar? Porque ela está dentro dessa trilha, ela está dentro da zona de conforto. E a zona de conforto, o hábito, ele deixa a gente como um bonequinho de fantoche. Imagina, você é movido pelos hábitos. E dentro daquela trilha você fica exatamente como um bonequinho de fantoche. E aí, para você sair disso, você precisa percorrer um caminho novo. E muitas das vezes as pessoas não entendem o processo de mudança, às vezes no início é doloroso, porque você saiu da zona de conforto, você saiu totalmente daquela trilha. Então imagina, você viveu a vida inteira com a mentalidade de emprego, com a mentalidade de encontrar uma solução para a sua vida na aposentadoria, de viver em prol de uma aposentadoria, em prol de segurança.
Quando você sair dessa trilha, você vai começar um caminho totalmente novo. E aí, muitas das vezes, as pessoas ficam tão travadas porque elas desconhecem isso e elas acabam desistindo. Eric Worre escreveu o livro GoPro, inclusive tem lá no site rinodecarreira.com e você pode baixar o áudio desse livro, eu recomendo muito você baixar. Ele escreveu esse livro e ele fala que uma pessoa, para se tornar profissional no marketing multinível, ela precisa praticar durante pelo menos 1000 dias. O que significa? 1000 dias são aproximadamente 3 anos, são em média 3 anos, tá? Que você precisa praticar. Muitas das vezes as pessoas entram no negócio de marketing multinível, passou 2, 3 meses, elas já pensam em desistir. Uma falsa ilusão de que vai ficar rico da noite para o dia. E não é assim. Não entenda dessa maneira. Em nenhum negócio que você for fazer, que for diferente, você vai mudar da noite para o dia. Você vai precisar de passar por um processo. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja multinível, você precisa passar por um processo. Se você não criou essa trilha no seu subconsciente, você vai ter que passar, Por isso que existe uma lei chamada a lei do processo. Essa é a lei que faz você mudar de vida. Tá? Então, tudo que acontece ao seu redor, tudo que você ouve, que você lê, que você fala, que você visualiza, eu costumo dizer que a pior coisa que tem para o ser humano é ficar assistindo televisão, é ficar assistindo jornal, porque no jornal só tem notícias ruins e você vai fortalecendo essa trilha. Então, você começa a ver crise, e aí consequentemente, você começa a entrar nessa trilha da crise e quando você vê que existe uma oportunidade, você fica travado. Então, basicamente é isso. Entenda isso. Você precisa praticar. E para praticar, você precisa dar o primeiro passo, independente das circunstâncias. Hoje, eu quero confessar algo para você muito importante para mim. Esse vídeo eu fiz com o maior carinho, eu fiz com o maior cuidado. Mas foi muito difícil para mim, porque eu nunca gravei um vídeo, eu não tenho material para gravar um vídeo profissional, mas eu decidi que eu quero cumprir um legado de transformar a vida de milhares de pessoas. Eu quero deixar um legado e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai servir para você. Você vai compreender que essa mensagem vai servir para você. E a partir de agora, eu te peço que entenda, compreenda que esse vídeo ele não é um vídeo profissional, mas é um vídeo que tem um conteúdo com valor imensurável, que eu dediquei boa parte da minha vida estudando o comportamento humano, estudando a mente humana, para chegar a essa conclusão. Então, meu amigo, minha amiga, dá o primeiro passo, faça algo diferente hoje. Se você ainda não está no multinível, comece agora. Se você não quer fazer alguma coisa diferente, decida fazer agora. Mas entenda, qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que pagar um preço, independente do que você for fazer. Você tem que sair da sua zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, não entender que para sair da zona de conforto você vai ter que pagar um preço, você não vai chegar a lugar nenhum. E se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Então decida agora. Se é para dar um telefonema para uma pessoa que você quer convidar para o negócio, dê agora. Dê o seu primeiro passo. Se você não tem não tem um script bacana para ligar, entra dentro do site. Lá dentro do site Rinode Carreira tem esse script. Eu estou procurando fazer o melhor que eu posso para você. Então, gente, espero que compreenda, espero que tenha gostado, de coração mesmo. Espero que esse conteúdo ele vá de encontro às suas necessidades e que você compartilhe com a sua equipe, que você dê uma curtida e me ajuda a divulgar esse vídeo, porque esse vídeo o intuito dele é só ajudar você. Um grande abraço, sucesso, rumo ao topo.